Bom dia, a paz do Senhor Jesus. São 4 horas e 32 minutos. 4h32 da manhã, dia 10/2. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por este momento, por esta oportunidade. Meu Pai, me capacita, me dá força, me dá graça para iniciar e concluir esta leitura do dia 10/100, meu Pai. É o dia 10/100 dessa leitura, meu Pai. Leitura da Bíblia em 100 dias. Obrigado, Senhor Jesus. O 10º dia de 100. Ou melhor, o 11º dia de 100. 11 de 100. Me ajuda e me dá força em nome de Jesus. 11 de 100. 11 de 100 dias. Amém? Nós vamos ver Levítico do capítulo 7 ao 14. Glória a Deus. Levítico do 1 ao 6, nós vemos. Então nós vamos ler agora do 7 ao 14. Do 7 ao 14 e Marcos do capítulo 1 ao 2. Amém? Levítico do 7 ao 14, 11 de 100. Vamos lá. Glória a Deus. Esta é a lei e da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o sangue se aspergirá sobre o altar em redor, e dela se oferecerá toda a sua gordura, e cauda e gordura que cobre a frisura. Também ambos os rins e a gordura que neles há, que está sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. E o sacerdote o queimará sobre o altar, em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é, como a oferta pela expiação do pecado. Assim será a oferta pela expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer, como também toda oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na certa e na caçoula, será do sacerdote que a oferece. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como o de outro. Esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores oferecerá bolos asmos amassados com azeite, e os coscorões asmos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado, como sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. De toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue na oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício, ao 3º dia será queimado. Ao 3º dia será queimado no fogo, porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao 3º dia, aquele que a ofereceu não será aceito. Ele será imputado. Coisa abominável lhe é a pessoa que comer dela
levará sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas da outra carne qualquer que estiver limpo comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Deus proíbe comer a carne e o sangue. Olha só. Deus proíbe comer gordura e sangue. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode usar-se da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado, para toda obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que comer será extirpada dos seus povos, e nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves e quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. A porção dos sacerdotes. Bíblia em 100 dias, 11 de 100, para a glória de Deus. Vem comigo na palavra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico, as suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito trará para movê-lo, por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote, por oferta alçada do Senhor, do vosso sacrifício. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita por sua porção, porque o peito movido é a espádua alçada. Tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios. Tomei, porque o peito movido e a espada alçada tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, as ofertas queimadas do Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhe desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto e da oferta de manjares, e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta das consagrações, e do sacrifício pacífico que o Senhor ordenou a Moisés, no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor, no deserto do Sinai. Levítico capítulo 8. A consagração de Arão e seus filhos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara.
ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Os lavou com água. Quero abrir um parênteses aqui, fala também de santificação, né? Fecha parênteses. E os lavou com água. E hoje a água é a palavra. E lhe vestiu a túnica, e cingiu com o cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode, e cingiu com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral urim e tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele aspargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhe as túnicas, cingiu-os com o cinto, apertou-lhe as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar um novilho da expiação do pecado. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e espiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar. Derramou esse sangue à base do altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e santificou para fazer expiação por ele. Quero abrir um parênteses aqui. Esse sangue era derramado à base do altar, né? Quando no sacrifício, né, daquele animal. E assim também Cristo, né, quando morreu naquela cruz, ele derramou o seu sangue na base do altar, derramou o seu sangue naquela cruz, por mim e por você. Fecha parênteses. Olha que lindo. O resto do sangue, derramou o resto do sangue à base do altar. Bem, fecha parênteses. Depois tomou toda a gordura que está na frisura, e o redenho do fígado, e os 2 rins e a sua gordura. Moisés os queimou sobre o altar, mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou, e Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Olha, o altar aqui tipifica, né, a cruz de Cristo. Partiu também um carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura, porém a frisura e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, o holocausto de cheiros suaves, uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés tomou o seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar, em redor. E tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está na frisura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a espada direita, também do cesto dos pães asmos, que estava diante do Senhor. Tomou um bolo asmo e um bolo de pão
azeitado e um coscorão, e os pôs sobre a gordura, sobre a espada direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Depois Moisés tomou das suas mãos e os queimou no altar, sobre o holocausto. Estas foram uma oferta da consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também o azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar e o aspargiu sobre Arão, sobre as suas vestes, sobre os seus filhos, sobre as vestes de seus filhos com ele. E santificou Arão e as suas vestes de seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão, e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali comei com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão, mas o que sobejar da carne e do pão queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até ao dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará, como se fez neste dia. Assim o Senhor ordenou se fizesse para fazer expiação por vós. Ficarei, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias. E farei a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara, pela mão de Moisés. Arão oferece sacrifício por si e pelo povo, que também o sacerdote era pecador, então tinha que oferecer sacrifício por ele, né? Expiação por ele e depois pelo povo. Abre parênteses, que a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Então ele oferecia sacrifício por ele também e depois pelo povo. E aconteceu, fecha parênteses, e aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e a seus filhos e anciões de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem mancha, e traze-o perante o Senhor. Depois falará aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro, um cordeiro de 1 ano, sem mancha, para o holocausto. Um cordeiro de um ano, sem mancha. Sabemos que este cordeiro também aponta para Cristo, né? É um tipo de Cristo. Também um boi e um carneiro, por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então, trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação, e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou farei, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faze a tua expiação de pecado, e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo, faze expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo no sangue, e pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou as bases do altar. Derramou a base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado e da expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Vem comigo na palavra. 11 de 100 dias. Para a glória de Deus. Tudo pela graça. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele aspargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou a frisura e as pernas,
e a queimou sobre o holocausto do altar. Depois fez chegar a oferta do povo e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado como primeiro. Fez também chegar o holocausto e preparou o segundo rito. Fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Glória a Deus. Além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar, em redor, como também a gordura do boi, do carneiro e a cauda, e o que cobre a frisura e os rins, e o redenho do fígado, e puseram a gordura sobre o peito. E ele queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espádua direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos ao povo e os abençoou. Olha só o sacerdote abençoando o povo. Depois Arão levantou as mãos ao povo e os abençoou. E desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. O povo adorou, porque o fogo saiu diante do Senhor. Né? Glória a Deus. Esse fogo aqui era do céu, né? De Deus. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto. Levítico capítulo 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho. Olha só, fogo estranho. Abre parênteses, temos que tomar cuidado com fogo estranho. E puseram incenso sobre eles, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Sereis santificados naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uzziel, tio de Arão, e disse-lhe: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram, levaram-no nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: Não descobrirei as vossas cabeças, nem rasgarei vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem sairei da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o mundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado pela mão de Moisés. Então o sacerdote ali falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho e bebida forte, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis. E disse Moisés a Arão:
Disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar e a seus filhos, edificaram, tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem levedura, junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Portanto, comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção, a porção de teus filhos, das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento e a espada da oferta alçada comerei em lugar limpo, tu, teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de seus filhos, do sacrifício pacífico dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada, o peito da oferta, o movimento trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta de movimento perante o Senhor, o que será por estatuto perpétua, para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que Arão, ficaram dizendo: porque não comestes a oferta pela expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é: o Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente haveis de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e a Moisés: eis que hoje meus filhos oferecem a sua oferta pela expiação de pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor. E Moisés, ouvindo isto, Arão foi aceito aos seus olhos. Nós estamos com um projeto lindo aqui, coisa de Deus, um projeto lindo, lendo a Bíblia em 100 dias, para a glória de Deus. Tudo é pela graça, tudo é pela graça. A leitura da Bíblia em 100 dias, às vezes eu comento alguma coisa, faço um comentário, mas nós estamos no 11 dias de 100, consecutivos para a glória de Deus, tá bom? Vem comigo na palavra. Levítico capítulo de número 11. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhe: fala aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis, de todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas, isso aqui era no tempo da lei, tá? Hoje nós estamos na graça. Tá? Hoje a Bíblia só fala que a gente não pode comer o sangue do animal, né? O animal com sangue não, tá bom? Mas aqui era algumas restrições, mas era no tempo da lei. A única coisa é que a gente não pode comer o animal com sangue. Amém? Esses são os animais que comereis, de todos os animais que há sobre a terra. Isso aqui foi dado para o povo de Israel. Tudo que tem unhas fendidas e a fenda das unhas e divide em duas e remói entre os animais, aquilo comereis. Destes, porém, não comereis, dos que remoem ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas mãos, não remói, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, este vos serão imundos. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo que tem barbatanas, escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Mas tudo o que não tem barbatanas, nem escamas nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne. Não comereis e abominareis o seu cadáver. Tudo que não tem barbatanas ou escamas nas águas será para vós abominação.
E das aves essas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia e o quebrantoso, o chofrango e o milhano e o abutre segundo a sua espécie, todo corvo segundo a sua espécie, e o avestruz e o mocho e o cuco e o gavião segundo a sua espécie, o bufo e o corvo marinho e a coruja e a gralha e o cisne e o pelicano e a cegonha e a garça segundo a sua espécie, a polpa e o morcego, todo o réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis de todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com eles sobre a terra. Deles comereis estes: a locusta, de segundo a sua espécie, e o gafanhoto, devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. E todo réptil que voa, que tem 4 pés, será para vós uma abominação. E por este sereis imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver imundo será até a tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não se divide em 2 e que não remói, vos será por imundo. Qualquer que tocar nele será imundo. E tudo que anda sobre as suas patas, isto é, todo animal que anda 4 pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Ele vos será por imundos. Estes também vos serão por imundo, entre os répteis que se arrastam sobre a terra, a doninha e o rato e o cágado, segundo a sua espécie, e o ouriço, cacheiro, e o lagarto, e a lagartixa, e a lesma, e a toupeira. Estes vos serão por imundo. Entre todo réptil, qualquer que o tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que deles cair, alguma coisa, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido na água e será imundo, até a tarde, depois será limpo. E todo vaso de barro, em que cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo manjar que se come sobre o que vier tal água será imundo, e toda bebida que se bebe em todo vaso será imunda. E aquilo sobre o que cair, alguma coisa de seu corpo morto será imundo. O forno e o vaso de barro serão quebrados, imundos são, portanto vos serão por imundos. Porém a fonte ou a cisterna em que se recolhem águas será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. E se o seu cadáver cair em alguma coisa, sobre alguma semente, semear, esta será limpa. Mas se for deitada água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será por imunda. E se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem comer do seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Quem levar o seu corpo morto levará as suas vestes e será imundo até a tarde. Havia muitos rituais aqui, cerimônias. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem mais pés, entre todo o réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma abominação. Não façais a vossa alma abominável por nenhum réptil que se arrasta, nem neles comereis, para não serdes imundos por eles, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Portanto, vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo.
Esta é a lei dos animais, e das aves, e de toda a alma vivente que se move nas águas, e toda a alma que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que podem comer e os animais que não se pode comer. Levítico capítulo 12. Amém? Levítico, o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo e Levítico. Vem comigo na palavra. Tudo pela graça. Levítico capítulo 12. Nós vamos ler até o 14 e depois nós vamos para Marcos. Amém? Glória a Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma mulher conceber e tiver varão, será imunda 7 dias, como nos dias da separação da sua enfermidade, será imunda. E no dia 8º se circuncidará o menino, a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará. 33 dias do sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará. E não virá ao santuário até que se cumpra os dias da purificação. Mas se tiver uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumprindo os dias da sua purificação, aqui a gente está falando da purificação da mulher depois do parto, tá? Esse é o contexto. Após o parto, a mulher tinha que ficar separada, tinha todo um ritual. Ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumprindo os dias da purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho, ou uma rola para expiação, o pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do sangue. Esta é a lei da que der à luz, varão ou fêmea. Mas se a tua mão não alcançar assas para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará propiciação e será limpa. Levítico capítulo 13. A lei acerca da praga da lepra. Amém? Levítico capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele da sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. E se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele na sua carne, praga da lepra é, e o sacerdote, vendo, o declarará imundo. Mas se empola na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias, e ao 7º dia o sacerdote o examinará. Então o sacerdote o examinará. Eis que se a praga ao seu parecer parou, e praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Aqui está falando da lei das pessoas que tinham lepra. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez, e eis que se a praga se recolheu e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apostema lavará suas vestes e será limpo. Mas se a apostema na pele
se estende grandemente depois que foi mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote. O sacerdote o examinará. Eis que se apostema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo, lepra é. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. O sacerdote o examinará, eis que se há inchação branca na pele, o qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação da carne viva na inchação. Lepra envelhecida é na pele da sua carne, portanto o sacerdote o declarará imundo, não encerrará porque imundo é. E se a lepra florescer de todo na pele, a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote. Então o sacerdote o examinará, e eis que a sua lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo. O que tem a mancha, tudo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declarará-o imundo. A carne imunda lepra é. Ou tomando a carne viva, mudando-se em branca, então virá ao sacerdote. O sacerdote o examinará. Eis que se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo, que tem a mancha, limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera se sarar, e em um lugar do apostema vier inchação branca ou empola branca, tirando a vermelho, mostrar-se-ão então ao sacerdote. E o sacerdote examinará, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra, pelo apostema brotou. E o sacerdote, vendo-a, eis que nela não aparece pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas encolhida. Então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga é. Mas se a empola parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação do apostema é, o sacerdote, pois o declarará limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver em polo branco, tirando a vermelha ou branco, e o sacerdote vendo-a, eis que o pelo na empola se tornou branco, e ele parecerá mais funda do que a pele. Lepra é que floresceu pela queimadura, portanto o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas se o sacerdote vendo-a, eis que na empola não aparecer pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mais recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente, depois o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote declarará imundo. Praga de lepra é, mas se a empola parar no seu lugar e na pele não estender, mas se recolher, inchação de queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é de queimadura. E quando o homem ou mulher tiverem chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, eis que ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela há, o sacerdote o declarará imundo. Tinha lepra da cabeça ou na barba é. Mas o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, eis que se a tinha não for estendida, e nela não houver pelo amarelo, e nem a tinha aparecer mais funda do que a pele,
Então se rapará, mas não rapará a tinha. E o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia. Eis que se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará limpo, e lavará suas vestes, e será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha, a seu ver, parou, e pelo preto nela cresceu, a tinha está limpo. Esta, portanto, o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou mulher tiverem empolas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, eis que se na pele da sua carne aparecem empolas recolhidas brancas, bostela branca, e floresceu na pele, limpo está. E quando se pelejar a cabeça do homem, calvo é, limpo está. E se lhe pelar a frente da cabeça, meio calvo é, limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca avermelhada, lepra é, e florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, eis que se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne. Leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça tende a sua praga. Também as vestes do leproso, em que está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também alguma veste houver praga de lepra, ou em veste de lã, ou em veste de linho, e no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na veste ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles, aparecer, verde ou vermelha, praga de lepra é, pelo que se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga, encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia, se a praga houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele, para qualquer obra que for feita da pele, lepra, roedora e imunda está. Pelo que se queimará aquela veste, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Com fogo se queimará. Bora. Mas se vendo o sacerdote a praga, e não estendendo na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia praga, e encerrará a segunda vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, eis que a praga não mudou a sua aparência, nem a praga se estendeu. Imundo está, com fogo queimarás. Praga perante seja pelado em toda ou em parte. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido depois que for lavada, então a rasgará da vestes, ou da pele, ou do fio urdido,
ou do tecido, e se ainda aparecer na veste ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é. Com fogo queimarás aquilo em que há praga. Mas se a veste, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de pele, que lavares, e de que a praga se retirar, se lavará segunda vez e será limpo. Esta é a lei de praga, da lepra, da veste de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-lo limpo, ou para declará-lo imundo. Levítico capítulo 14. Agora nós vamos ler o último capítulo do Antigo Testamento. Amém? De Levítico, da nossa leitura 11 de 100. A lei acerca do leproso, depois de sarado. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta é a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinando. Eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e isopo, e mandará também o sacerdote que degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o isopo, e molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre águas vivas, e sobre aquela que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Uma ave era sacrificada e a outra era solta no campo. Tinha que fazer essa cerimônia. E aquele que tem de purificar-se lavará suas vestes e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a sua cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que fez a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará 1 dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e o moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa e a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote, coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará o sangue, da oferta pela expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem purificar-se, sobre o dedo do polegar da sua mão direita e do dedo do polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita, sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela expiação da culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará oferta pela expiação do pecado, e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar
Tanto tomará um cordeiro para expiação da culpa, em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, e um log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação os trará o sacerdote, a porá da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote, com seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, no dedo polegar da sua mão direita e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da oferta pela expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas, ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão, será um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto, com oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em que estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. O sacerdote examinava a pessoa, examinava a casa. Olha só. E vendo a praga, eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, parece mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará a casa por 7 dias. Depois tomará o sacerdote o 7º dia e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que lancem fora da cidade de um lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tornará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser rapada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará, examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora é na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa lavará suas vestes, e o que comer em tal casa lavará suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa for rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves. Faltam 26 segundos, eu já vou entrar na próxima live, tá bom? Vou dar continuidade, ok? Fica comigo aqui.
Levítico capítulo 14, já estamos terminando, ó. Depois tomará para espiar a casa 2 aves e pau de cedro, e carmesim e isopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então